Você sabe quanto Carlo Ancelotti ganha para comandar a seleção brasileira? O número pode surpreender. O técnico italiano chegou ao Brasil com um dos maiores nomes do futebol mundial. E, naturalmente, também com um salário gigantesco. Mas existe uma pergunta que está dividindo os torcedores. Ancelotti realmente vale tudo isso? Hoje vamos falar de dinheiro, contrato, expectativas e, principalmente, do que o Brasil espera receber em troca desse investimento. Carlo Ancelotti foi contratado pela CBF para comandar a seleção brasileira. Os valores divulgados anteriormente apontavam para aproximadamente 10 milhões por ano, o que, dependendo da cotação do euro, representa algo próximo de 5 milhões de reais por mês. Estamos falando de dezenas de milhões de reais por ano. E existe ainda uma informação que chamou muita atenção. Relatos recentes apontaram para um possível reajuste, levando o salário para perto de 6 milhões de reais por mês. Mas é importante fazer uma distinção. Nem todos esses números foram oficialmente confirmados pela CBF. Portanto, quando você ouvir valores diferentes, é importante separar o que foi divulgado oficialmente do que é informação publicada pela imprensa. Mesmo assim, uma coisa é certa. Ancelotti está entre os técnicos mais caros que o futebol brasileiro já teve. Agora vem a grande pergunta. Por que a CBF estaria disposta a investir tanto dinheiro em um treinador estrangeiro? A resposta está no currículo. Ancelotti não chegou ao Brasil como um técnico desconhecido. Ele construiu uma carreira gigantesca no futebol europeu. Passou por grandes clubes. Conquistou títulos importantes. Trabalhou com alguns dos maiores jogadores da história recente. E, principalmente, sabe administrar grandes vestiários. Isso é extremamente importante para uma seleção como o Brasil. O problema não é apenas montar uma escalação. Você precisa administrar estrelas. Precisa lidar com pressão. Precisa conversar com jogadores que atuam nos maiores clubes do mundo. E precisa preparar uma equipe para disputar títulos. A expectativa da CBF é justamente essa. Pagar por experiência, para tentar transformar talento em resultado. Aqui começa a discussão. Para uma parte dos torcedores, sim. Eles argumentam. Com tantos treinadores brasileiros disponíveis, por que gastar milhões com o estrangeiro? E essa pergunta é válida. Mas existe o outro lado. Um treinador barato não significa necessariamente um treinador eficiente. E um treinador caro também não garante títulos. Esse é o grande risco. Você pode pagar milhões por um técnico famoso. E mesmo assim perder. No futebol, dinheiro compra experiência. Mas não compra automaticamente vitórias. Aqui está o ponto principal. A seleção brasileira não contratou Ancelotti para simplesmente jogar bem. O objetivo é muito maior. Copa do Mundo. O Brasil está cansado de entrar nas grandes competições como favorito e terminar decepcionando. Por isso, Ancelotti terá uma missão enorme. Organizar a equipe, encontrar o melhor sistema, administrar os grandes nomes e, principalmente, colocar o Brasil novamente entre os candidatos reais ao título mundial. E é aqui que o salário passa a ser ainda mais importante. Se Ancelotti ganhar a Copa do Mundo, muitos torcedores provavelmente vão dizer: valeu cada centavo. Mas se o Brasil fracassar novamente, a conversa será completamente diferente. Sem dúvida. Imagine duas situações. Um técnico recebe pouco e perde. Agora imagine um treinador mundialmente famoso, recebendo milhões por mês e perdendo. A cobrança será muito maior. Cada convocação será analisada. Cada substituição será discutida. Cada derrota será colocada na conta do treinador. E cada eliminação será acompanhada da mesma pergunta: para que pagar tanto? Esse é o preço de contratar um treinador de elite. O salário não compra apenas prestígio. Ele também compra pressão. E talvez esse seja o ponto mais interessante dessa história. Ancelotti não precisa provar que é um grande treinador. Seu currículo já fala por ele. O que ele precisa provar agora é outra coisa. Que consegue transformar seu sucesso em clubes em sucesso com a seleção brasileira. Porque seleção é diferente de clube. Ele não pode treinar os jogadores todos os dias.
Tem pouco tempo para preparar a equipe. Precisa trabalhar com jogadores espalhados por diferentes países. E ainda precisa lidar com a expectativa gigantesca de milhões de brasileiros. Por isso, seu verdadeiro desafio começa dentro de campo. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que Carlo Ancelotti vale cerca de 5 a 6 milhões de reais por mês para comandar o Brasil? Sim ou não? Se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, você diria que o salário foi um investimento perfeito? Ou você acha que nenhum treinador deveria receber uma quantia tão alta para comandar uma seleção? Escreva sua opinião nos comentários. E escolha apenas uma. Ancelotti vale o salário? Sim ou não? Porque no final das contas, existe apenas uma coisa que poderá responder definitivamente essa pergunta. Se Ancelotti levantar a taça mais importante do futebol mundial com o Brasil, discutir os milhões. Mas se o Brasil voltar para casa sem o título, o salário será uma das primeiras coisas que os torcedores vão lembrar. Ancelotti tem o maior desafio da carreira. E agora, cada milhão aumenta a pressão.